Fala pessoal, tudo bem com você? Sidcast na área e hoje estou com Sirley Stedley, que é atual presidente da Arca de Noé. E sem delongas, toca a vinheta e vamos embora! Estamos de volta, Sirley Stedley no Sidcast. Sirley, fala um pouquinho sobre você, sobre a tua luta, sobre o teu desafio, sobre como que é ser tão apaixonada por animais. Bom dia a todos. Eu fico bem feliz com esse convite, porque falar da Arca de Noé, falar de mim como voluntária da Arca de Noé sempre me dá muito prazer. Quanto Ótimo. mais pessoas conhecerem, né, a nossa luta, quem sabe vai haver mais simpatizantes e a coisa vai andar mais fácil. Bom, então você me pergunta sobre mim, né, Sirley Stedley. Eu sempre, desde pequenininha, tive essa paixão e essa compaixão pelos animais. E sempre tive muito cuidado, porque eu via eles muito frágeis, né? E dependentes da pessoa. E tu tinha gato, cachorro? Tu tinha o que quando tu era sabe pequena? que meus pais não queriam muito que eu tivesse animais, justamente porque eles tinham a percepção, né? Aham. De que teria que ter cuidado. Meu pai Certo. sempre dizia, se tu tem um bicho, tu vai ter que cuidar. E eles não se viam em condições, né? De fazer isso. Mas eu tive um gato, era o Mitch. Olha o Mitch aí. Mitch, é. Ele era um gato todo lindo, grandão, enfim. Enquanto criança, eu tive esse gato. Depois eu nunca mais tive animais, né? Nunca mais tive animais, né? E quando grande, já com filhos, né? Eu tive uma cena na minha vida que eu me reportei muitas vezes a essa cena. Certo. Eu estava passando pela praça e tinha um cachorro lá deitadinho, muito velho e muito frágil, né? Idoso, machucado, devia ter sido abandonado. Eu estava acompanhando meu filho pela mão, e eu vi uma pessoa da administração pública que achava que aquele cachorro estava enfeiando a Praça Garibaldi, né? Certo. E ele chutou o cachorro e mandou ele embora. Aquilo me comoveu de uma forma tão grande, mas eu não fiz nada para ajudar aquele bicho. Aquilo seguidamente me reportava aquela cena e eu dizia, meu Deus, como é que eu fiquei quieta, né? Certo. Eu não podia ter ficado quieta. Naquele momento eu não tive nenhuma Tu ficou ação. sem ação, né? Sem ação, mas ao mesmo tempo muito triste com a ação daquela pessoa e muito triste com a situação daquele cão. E aquilo sempre me vinha à cabeça, mas passou-se anos, sabe? Aquela cena vinha na minha cabeça e eu me condenava por eu não ter feito nada por aquele animal. Algo assim que vinha e ia, não era consciente. Sim. E Foi aí, bastante marcante. Bastante. Aí, tive filhos, casei profissionalmente, então eu estava atuando como professora de educação física, que eu sou formada e pós-graduada em educação física escolar. E a minha vida foi indo, criando criança, 2 filhos e tal, até que um dia me chamaram para fazer parte da Arca doando roupas para o brechó. Então, eu sempre digo que a culpada ou a mentora da minha vida como voluntária da Arca é a Sica. Todo mundo conhece a Sica Gazola. Certo. Que foi a menina, a pessoa que me introduziu ao voluntariado. E te apresentou também o projeto, né? Exato. Aí eu comecei a doar minhas roupas, que a gente não usava mais, que os meninos já não serviam mais aos meninos e tal. E ela ia me introduzindo, vem para uma reunião, não sei o quê. Aí eu ia na reunião. Ela percebeu que tu gostava de animais. Ela percebeu, a safada. Ai, querida, eu sou muito grata a ela também por isso. E um dia apareceu um cachorro muito, muito machucado. Não tínhamos aonde colocá-lo e eu tinha um terreno totalmente cercado. A minha família tem um terreno totalmente cercado. E a gente colocou esse cachorro lá. E a gente foi alimentando, cuidando. Ele estava muito mal, acabou que ele faleceu. E depois disso, eu fui entrando, assim, resgatando, levando para a veterinária, através da Sica, ela que me levava. Foi se envolvendo. Me envolvendo tanto, porque eu não sou uma pessoa que consegue se envolver pouco com o que faz. Sim, quando faz eu não consigo. Faz de verdade. Eu sou uma pessoa muito intensa e muito passional nas minhas decisões. Então, o coração sempre falava mais alto. Certo. Né? E com essa dó, essa compaixão que eu tenho pelos animais, eu hoje sou a presidente, né? Eu já passei por várias presidências. Hoje, a presidente sou eu, num grupo muito pequeno de voluntários. Então, acaba que eu tenho que fazer muita coisa. E eu vejo, assim, que
muitas pessoas trazem o problema, mas poucas pessoas agem, né? Sim, é Então verdade. eu tenho feito essa ação constante, E diária. geralmente quando se faz isso é quando percebe se quem está fazendo resolve. Exato. Então, se eu sei que a Cirlei vai resolver, eu vou levar para ela. Né? A gente nunca confia em alguém que não resolve as coisas. Isso é uma qualidade que eu percebo que há em você. E hoje na Arca, Cirlei, quantos animais tu tens? A tua responsabilidade? Nós temos, então, como responsabilidade da Arca em torno de 70 animais. 70 animais. Em torno de 70. Uhum. A gente tem um canil, que é um canil particular do Walter Escapim e da Nilva Escapim, lá na Terra Magra. Não é um canil público. Uhum. Nós, da Arca, que temos que fazer atender toda a demanda desses animais, desde resgate. Quando são resgatados, geralmente tem que passar por uma avaliação, né, da veterinária. E medicação, castração, alimentação e manter o canil limpo, é tudo função da Arca. E isso é tudo voluntários que fazem, Cirlei? Hoje há um voluntariado que se envolve com todo esse trabalho? É tudo com voluntariado. Voluntariado. A gente faz tudo isso como voluntários. Não tem nenhum elemento da Arca de Noé que está sendo pago, com exceção de um, sim, que não é um contratado pela prefeitura, é nós mesmos que pagamos, é a Arca que despende esse valor para poder manter o canil mais arrumadinho, mais limpo, enfim. Sim, tem que ter limpeza, alimentação. Não dá para a Cirlei todo dia ir lá e alimentar esses cachorros. E nem o Walter, né? Porque o Walter trabalha, todo mundo conhece o Walter Escapim. Ele trabalha, ele tem os seus, né, o seu ganho, o seu ganha-pão, e a gente não despende desse tempo. Mas, com exceção dessa pessoa que está sendo paga pela Arca de Noé, também não tem mais ninguém que recebe qualquer valor para fazer esse trabalho. Realmente é voluntariado, doação e estresse, porque dá trabalho, né, Cirlei? Nossa, eu digo que é o único voluntariado que não tem dia e hora marcada. Porque E te ligam bastante isso? Nossa. É? Se eles ligam, sim. O pessoal te liga, diz, tá abandonado, apareceu tal... Porque eu vejo postagens no Facebook ali que às vezes, olha, tem um cachorrinho perdido em tal lugar, foi abandonado e tal. E sempre tem o nome da Arca de Noé. Arca de Noé. Tudo é através da Arca. Nós temos uma página da Arca de Noé, que as pessoas se reportam muito a essa página, essa canal. Comunicação, né? Mas nós voluntárias, pessoalmente, também recebemos muita demanda. Então, a gente tem que fazer todo o trâmite de uma castração, desde o trâmite de uma castração até o resgate do animal. Aí, se ele tem que fazer uma cirurgia, a gente tem que encaminhar para a veterinária, a gente tem que depois tê-lo conosco para que a condição dele como operado, enfim, né, recuperação. A recuperação, para que a coisa ande direitinho, porque mesmo que tenha dono, em alguns casos a gente tem que ajudar quem tem dono também, os cães que também têm seus tutores, mas são de baixíssima renda. Que não conseguem cuidar conforme precisa aquele cão. Aquele cão que foi atropelado, aquele cão que está com uma sinomose porque não recebeu uma vacina, que seria uma simples vacina, né? A gente às vezes paga para um tratamento de sinomose R$2.000, nem sempre o cão vive, porque a sinomose é uma doença terrível, a parvovirose também, e o tutor não tem condições nem de pagar uma consulta. Ainda mais o tratamento, né? Então seria uma conscientização dessas pessoas também, por que você quer ter um animal se você não tem condições de tê-lo, né? Porque ter um animal envolve gastos também. Envolve responsabilidade, né? Tu é responsável por aquilo, né? Isso. E às vezes quando vamos dizer assim, o bicho pega, o bicho é levado para vocês. Exatamente. E qual é o grande desafio para a Arca de Noé, na tua concepção? O grande desafio da Arca de Noé é ter onde deixar os animais. Porque, assim, ó, eu faço, assim, de coração tudo que eu faço, mas pega feio, uma angústia grande, assim, ó. Tem uma cadela abandonada aqui. O que eu faço com ela que ela não pode ficar porque tal. A pessoa já tem 2 animais, a pessoa já tem 3 animais e ela não consegue ter mais um. Mas nós também estamos no nosso limite máximo. A gente não tem mais onde colocar esse animal. Se precisar, o nosso lema dos 5 voluntários, que ainda são os que atuam efetivamente com atitudes, claro, não só com dizer que existe o problema, né? Porque voluntários desses a gente tem bastante, isso até é um desabafo.
mas de atitude são poucos. O nosso lema é assim, vamos fazer e a gente dá um jeito. Isso quer dizer, a gente castra, a gente leva no veterinário, a gente depois dá um jeito de pagar as contas, mas ter aonde deixar o cachorro é o nosso maior desafio, porque a gente não tem mais o espaço. O nosso canil está lotado, a casa dos voluntários está super lotado, né? Estão todas super lotadas, e a gente não tem mais. Então o maior desafio é esse. E essa demanda, tu acha que tem algum prazo a médio prazo, por exemplo, para diminuir isso? Ou a tendência é cada vez aumentar mais? Eu sei qual é a fórmula e todo mundo sabe, só falta fazer, que é castração em massa. Certo. A castração em massa, a gente chegar nos bairros... Vai ter um controle de natalidade. Aí vai nascer mesmo. O que acontece? Para te ter uma ideia, ali num bairro aqui perto, a pessoa se mudou, levou toda a sua mobília, levou todas, né? Mas deixou a mãe e os seus 3 filhotes aí. Agora a gente tem 4 problemas que não são nossos para resolver, porque a gente não sabe para onde foi o tutor. Simplesmente deixou os cachorros na casa, que não era dela, e agora o dono da casa não tem como... Abandonou, literalmente. Literalmente. Onde nós vamos colocar 4 animais? Aonde? Se o canil está cheio, se a casa dos voluntários está cheio, eu não sei o que fazer. Então isso é a maior angústia. Se aquela cadela, o único problema que eles tinham fosse castrada, nós não teríamos mais 3 problemas. Sim. Que são os filhotes. Uma cadela seria um problema. Agora nós temos 4. Normalmente as cadelas que são abandonadas são as de tamanho grande, né? Porte grande, e elas dão 7, 8 filhotes. Eu sei que existe lei, existe projetos de castração, né? Eu acho que todo o Brasil tem leis para isso, é regulado isso, né? Existem até recursos que são destinados a prefeituras para controle desse tipo de animais. Esses recursos, eles acabam chegando para vocês? Nós temos agora um projeto que vem do governo do estado, através da assistência social, mas assim, é muito lento. Eu fiquei sabendo desse projeto no início do ano, já estamos em fim de maio, e não andou. De lá até aqui, nasceram inúmeros cachorros, inúmeros gatos. Faça o projeto acontecer. Está no projeto, mas ainda está em trâmite, Existe uma burocracia muito grande em relação a tudo no Brasil, né? Saco. Olha, tudo seria muito mais fácil se as pessoas conseguissem, nós, através desses projetos estadual, por exemplo, né, que fosse feito e pronto. Agora, nesse prazo entre ter o projeto e castrar, são 7, 8, 10, 11 meses. Quantos bichos nasceram? É que não é dado... Primeiramente, não se é educado as pessoas da forma correta para se ter animais. Exatamente. Eu acho que a maior parte é educação. Os animais, eles se procriam naturalmente. Mas tem pessoas por trás de cuidar desse animal, que são responsáveis por ele. Então, partiria do poder público, certamente, uma educação para fazer com que essas pessoas que são os responsáveis por esses animais tenham consciência de que, se não for feito nada, esse problema vai ser aumentado. E vai sobrar para as ONGs, tipo a Arca de Noé, ou para outras entidades, que são as pessoas que amam os animais, que não vão deixar esses animais desabrigados ou abandonados, né? Porque esse problema, vamos ser bem sinceros, não é da Cirlei, não é da Arca. Esse problema foi criado por outras pessoas, porque vocês não procriam animais ali, certo? Então, a educação, eu acho que seria o ponto principal, um primeiro passo de conscientização de quem tem um animal. E aí, óbvio, uma fiscalização. De repente, fiscalização da saúde, por exemplo, que vai nas casas, vai nos lugares e bate. Você tem um animal? Ele está castrado? E começar a fazer uma certa cobrança em relação a isso. Só que, como não existe nenhum tipo de regulamentação, as pessoas se sentem livres para procriar e depois ver o que dá. Esse é o Brasil, né? Triste, essa realidade é triste. E aqui em Antônio Prado, assim, a gente tem uma parceria com a Prefeitura Municipal, com a Administração Pública. Eles nos dão um valor de R$ 6.500. A gente tem 70 animais para suprir todas as suas necessidades, né? E aí, esse dinheiro é pouco.
é pouco. A gente tem que estar buscando através de rifas, através de promoções, só que nós também da Arca somos poucos para fazer tudo. Sim. A gente queria uma parceria mais efetiva, que a administração pública tivesse políticas públicas, que a gente pudesse chegar na casa de uma pessoa e dizer: você tem condições de ter esse animal? Não tenho, então nós vamos castrar sua fêmea, e se você tiver mais algum animal, você vai ser punido por isso. Porque o que acontece? Você olha a situação. Tem uma família aqui em Antônio Prado. Então, essa família, ela tem 4 cachorros. E eu dizia, pra que tanto? Ela me pedia ração porque ela não conseguia suprir a necessidade alimentar dos cachorros. Ponto 1. Por um tempo, eu levei ração, até que era possível a gente gastar com isso. Chegou um ponto, eu disse, a gente não vai mais prover teus animais de ração. Eles são de tua responsabilidade. Aí um animal ficou doente. Ele teve sinomose, uma baita de uma doença perigosa. A gente, por pena do animal, não por merecimento dos seus tutores, porque se eles são tutores, eles deviam ter feito uma vacina para que ele não tivesse esse problema. A gente levou, internou. Teve épocas que eu tive que ficar com o cachorro na minha casa, porque daí eu saberia que a medicação ia estar feita direitinho, enfim. O cachorro se recuperou. Aí, eles tinham um cachorro de raça também. Eu disse, vamos doar esse cachorro. A gente não consegue doar esse e esse. Mas esse, como é de raça, infelizmente é assim, né? Claro. As pessoas vão querer. Aí, não, porque esse cachorro era um ai, eu não me lembro a raça que ele era. Aí, até que eu convenci ela de doar. Aí, colocamos no Face, tá, para doar esse cachorro. Tinha 10 pessoas que queriam aquele cachorro. Certo. Porque ele era de raça. Que bom, doamos super bem. Ele não tá mais na tutoria dessas pessoas que não podiam tê-lo. Claro. Aí, eles ficaram com 3 cachorros, então. Aí, eu fiquei sabendo, me pediram ajuda de novo para um outro cachorrinho que também estava doente com sinomose. Eu disse, mas esse cachorro eu não conheço. Ah, nós pegamos mais um, porque não sei o quê. Putz, grila, eu fiquei muito brava. Eu disse, tu vem me pedir ajuda porque tu pegou outro cachorro? Como que tu faz isso e tu não consegue dar conta dos outros? Essa é a consciência que eu tô falando. Cara, sério, isso me tira do sério. Aí, essa questão me tira do sério. Aconteceu, então, que o cachorrinho era um filhote, não foi vacinado, estava sob a tutoria dessa pessoa que não fez vacina novamente, mesmo tendo tido aquela Aquele experiência caso com já, o outro. né? O cachorrinho morreu. Mas eis que não foi tudo. Aí o cachorrinho, outro cachorrinho que já era deles, se envolveu numa briga por causa que estava na rua, por causa de uma cadela no cio, quebrou a perna. Arca de Noé, meu cachorro quebrou a perna. Entende? Então, assim, dá vontade de mandar, assim, se vira. Mas daí tu vai ver aquele cachorro, que culpa tem o bichinho, né? Sim. Só que assim, ó, às vezes a gente consegue ajudar e às vezes a gente não consegue em função financeira mesmo. Certo. Porque tudo a gente faz, a gente pega o cachorro, a gente resgata, a gente leva, mas tem que pagar. Porque até fazendo a boa ação a gente precisa pagar. A boa ação a gente faz. Claro. Ninguém pode dizer que isso não é uma boa ação da Arca dos voluntários, né? Claro, mas a com gente certeza. precisa de dinheiro. É um serviço. Então, recursos também é um desafio para vocês. É um desafio constante. O nosso maior problema é recursos financeiros, que sempre falta, como em qualquer associação. Se a gente for ver as outras associações assim, de voluntários também, Pátria, APC, enfim. E local para botar os nossos animais, né? E outra, a gente nunca... Ai, ficamos felizes, ganhamos 10 mil reais na rifa. Vamos conseguir pagar nossas contas? Vamos. Não, 3 cachorros com perna quebrada. Todos de pessoas que não têm condições de assumir seu gasto. Como que tu vai deixar o cachorro lidar com essa dor? Não é culpa do bichinho. Sim. E nós temos esse olhar pelo animal. Se Certo. fosse pela família, eu dizia, te vira. Claro. Sabe? Mas e o animalzinho que não tem culpa? Sim. Tá ali assim, à mercê desses maus tratos, mal cuidado, né? Então acontece que a nossa conta tá sempre altíssima e a castração tá muito pouca. A gente conseguiu ano passado castrar 160 animais apenas. É muito pouco. Nós temos esse projeto municipal, estadual que eu te falei, mas só que ele leva um tempo enorme. Enquanto isso, quantos já nasceram? Nós temos também a promessa de uma castração através do município, que é o castramóvel que viria da UX, para fazer uma castração em massa também. Claro. Mas quando vai ser? Me falaram que seria em maio. Eu estou só esperando acabar maio para perguntar quando vai ser.
Aí eles vão me dizer em agosto. Sim. E a gente vai indo assim, fazendo o máximo. Enquanto isso, os cachorros vão se procriando. Se procriando, sabe? Então, assim, falta um olhar, sim. Eu tenho esperança que essa administração, porque está no plano de governo deles, Sim. de criar uma direção de meio ambiente, né, um departamento de bem-estar animal, eu estou esperando por isso, eu creio que isso vai acontecer, porque senão, assim, ó, vai chegar um ponto que nós voluntários vamos dizer, não consigo mais, assume. Certo. Assume. Até porque a responsabilidade desse tipo de situação é da cidade, né? É do município. É do município. É do município. A gente faz isso por amor, por voluntariado. Mas a gente Por vocação também? mas não existe voluntário que não seja... É uma vocação. Certo. Eu estive conversando outro dia, se você conhece o Guri do Chapéu, com certeza. Claro, sim, sim. Quando teve a TV Record aqui fazendo uma entrevista com ele, eles também conversaram conosco e eu disse assim, ó, ser voluntário não é uma opção. Eu quero ser voluntário da Arca. Sim, sim. Tem muita gente que quer ser voluntário, mas não aguenta um mês. Sim. Eu preciso de gente, a Arca precisa de gente que tenha o dom e que é intrínseco esse voluntariado. Sim. Porque senão não anda. Tem que ser apaixonado por animais e Pela causa. apaixonado também pela dor, né? Porque senão você não consegue se colocar no lugar daquele bichinho. Né? Eu teve um caso, Cirlei, que a gente... Até foi a minha esposa que resgatou esse cachorrinho. Ele ficou 16 anos com a gente, o Nick. E ele ia ser morto pelo dono da cachorrinha, o nome dela era Macaca. E a Macaca deu vários animaizinhos e ele já tinha matado alguns. E esse fugiu. E esse fugiu pra rua e a Raquel estava passando na hora, a Raquel, minha esposa, e estava fugindo. E aí ele disse, olha que lindo esse cachorrinho. Aí o cara chegou. E aí a Raquel estava acompanhada com uma mulher que morava na rua, aqui em IP. E ela disse assim, o que vocês vão fazer? Né? E ele falou, não, a gente está dando um fim neles, porque tem muito cachorrinho. Olha isso. E a Raquel disse, não, isso aqui tu não vai matar, eu posso levar? Eu falei, pô, por favor. Né? Tipo assim, se livre desse problema, né? Pelo menos assim eu não preciso matar. E ele ficou 16 anos com a gente e foi a coisa mais maravilhosa, assim. Porque a gente não tinha filho na época e o Nick era aquilo que, tipo, junta tudo, né? E ele ficou 16 anos com a gente. E foi uma coisa assim, Que ó, sorte desse maravilhoso. Né? Então, eu vejo assim que muita gente, ela não consegue entender que o bicho sente dor, que o bicho tem sentimento, que o bicho ele sente tristeza, ele não consegue falar, ele não consegue expressar, mas ele tem comunica com o olhar, todo um né? processo realmente de agregar o nosso coração. Isso é científico, né? É científico, é declarado pela ciência que o animal é um ser senciente. Uhum. Ele sente tudo o que nós sentimos, só que ele não tem a racionalidade, que às vezes eu acho que eles são mais de fechar os racionais. pontos, né? De fechar os pontos. Ele precisa de alguém para suprir as suas necessidades. Ele por si só não consegue. E nessa história toda, quem mais precisa desses animais, enfim, que a gente mais toma conta, são os cachorros, né? Os gatos também, mas às vezes eles conseguem caçar. O cachorro não caça, né? Sim. Eles são meio mais independentes um pouquinho, né? Isso que eu queria eles dizer. não dependem tanto da ação humana. Né? E para te ter uma ideia... E os cachorros, na verdade, antigamente, eles eram selvagens, né? A gente domesticou eles. Agora, eles estão tão envolvidos com a gente, né? E a gente vê esse abandono, vê essas pessoas fazendo essas coisas horrendas, né? O ser humano é responsável por isso, porque eles viviam sozinhos, eles sabiam se virar. E lá, né, lá nos tempos primórdios, lá, claro. Nós, o ser humano, o bom, né, quis tê-los domesticados ao seu serviço. Né? E agora que eles são totalmente dependentes pela genética deles, que veio evoluindo, né? A gente larga, tipo, se vira. Não é uma regra, né? Não, mas não. tem acontecido muito e tu é prova disso, do que as pessoas são capazes de fazer. Tu me contou que uma pessoa já jogou cachorro na tua sacada, né? As pessoas abandonam na tua rua porque sabe que a Cirlei vai acolher. E hoje estava me falando que tu tem 20 cachorros em casa, é isso? Sim, eu tenho 20 cachorros. E eu tô vendo que você tá marcada. Algum te mordeu? Sim, ontem. Ontem, porque assim, você tem 1, 2, 3 cachorros, você controla. Eu controlo bem os 20 cachorros, mas quando tá tudo organizado, eu tinha 18. Tudo organizado, a gente põe eles na rotina.
esses ficam aqui, às vezes esses podem se juntar, mas aí chegou mais um, balançou tudo. Aí a gente consegue Tem que também readequar reintegrar, é todo um trabalho, né? E aí chegou mais um. E esse mais um que jogaram na minha sacada, ele implicou com o pequenininho, então ontem eles andaram se pegando e eu fui salvar o que estava apanhando, né? E o pequenininho mesmo que estava apanhando, sem saber que eu estava aí para ajudá-lo, né? Porque Claro. naquele conflito ele acabou que me mordeu aqui no rosto e na mão. Mas sem culpa nenhuma dele. Ele Sim. está totalmente perdoado, até porque ele está na clínica agora, ele teve que ser remendado. Querido. E a culpa também não é do maior, Sim. porque isso é uma situação de animais, né? Sim. Eles têm esse faro de E caça. tem um instinto, né? Um instinto de um pouco... às vezes não vai com a cara um do outro, ver algum tipo de... Eles veem o medo, né? O pequenininho tem isso. medo do grande, Aham. nesse caso, sério, Sim. assim. E então eu já tenho que providenciar agora um outro lugarzinho para que eles nunca consigam se cruzar, para que isso não aconteça mais. Porque depois pode acontecer de novo, né? Porque tem a memória também, né? A memória. Eles Aham. ficam na memória. Parece que eles têm o cheiro, e é sempre aquele depois. Eles pegam, Sim. eles percebem o a medo. implicância também. O né? medo, O acho medo que do outro, né? eles querem Então vou sempre- atacar esse aqui que é mais fraquinho. E eles querem Alguma sempre coisa ser assim. dominantes, né? Sim, claro. Então, quando ele consegue mostrar que ele é o dominante com aquele que já tem medo, eles fazem isso. E Cirlei, voltando à questão da arca, né? Qual seria uma solução para que isso... A curto prazo nós não temos esperança, né? Vamos dizer assim, não dá para se iludir. Né? Tu falou que há um programa de castração, mas esse programa demora e vai demorar porque tem uma burocracia gigante. Quando que tu acha que vai diminuir o teu serviço? Bem, então eu penso assim, ó, eu penso e eu acho que é assim no mundo inteiro, né? Primeira coisa é conscientização das pessoas, Certo. sabe? O que é a conscientização? Os animais que estão sob nossa tutoria, eles têm uma demanda e eu que quero ter aquele animal, que adoto aquele animal, eu tenho que suprir as necessidades dele. Se eu não tenho como suprir as necessidades, eu não posso adotar aquele animal. A gente se depara com pessoas que querem ter o animal, mas que a gente sabe que não tem um lugar tem adequado, condições. não tem condições, aí vai reverter novamente, vai voltar para a arca. Entendeu? Eu vou dar o animal para essa pessoa que não pode tê-lo, a arca vai ter que vacinar, a arca vai ter que castrar, a arca vai ter que suprir uma necessidade de veterinário, se for o caso, e às vezes até de alimentação. Então, às vezes, a gente tem que dizer não para adoção de alguns né, que querem tê-los. Então, assim, ó, quer ter animal, tenha condições de tê-lo. Certo. A gente não doa para ficar em correntes, a gente não doa para ficar em canil pequeno, só que a gente não tem. A gente faz toda uma entrevista, mas às vezes a gente erra também, porque, que lindo, pequenininho, aí cresce o cachorrinho, descarta, vai para o fundo do pátio, vai lá no meio da lama. É uma situação, assim, muito complexa. E a outra possibilidade, além da conscientização, é a castração, né? Em massa, não é eu castrando 160 animais, como foi castrado o ano passado, que eu vou resolver. E uma questão de castração em massa, vamos jogar isso para uma questão prática. Durante um ano, daqui a um ano, tu já vai ter um problema muito menor. Exatamente. Né? Enquanto porque esse um ano não rendeu tanto problema, você consegue já ter mais condições de resolver os que já tem. Isso. Porque sempre está entrando os novos... Não vamos dizer problema, porque cachorro não é problema. Mas está entrando novos parceiros para ser cuidados dentro da arca, né? Se eu tenho uma cadela e ela não for castrada no prazo de 5 anos, não for castrada nenhum descendente dessa cadela, em 5 anos, a gente vai ter 2.500 animais. Isso é uma conta que já foi feita. Já foi feita, não sou eu que estou inventando. Então, se eu castrar essa cadela no final de 2 anos, terão 2.500 animais a menos para o abandono. Eu fico muito brava também com aquelas pessoas que já depois eu dou. Eu vou tirar uma cria porque eu quero um filhote. Tá, vai cuidar de um filhote e vai doar 7. Doa 2 bem e outros 5 não. Porque daí vê que aqueles 5 não saem, doa para qualquer pessoa. Isso a gente vê toda Cansa hora. de ver. Vê toda hora, sabe? Doei pro fulano, doou para quem? Como tá esse cachorrinho agora? Sim. A gente vai ter a possibilidade de Que ver. todo mundo, quando vê eles pequenininho, acha a coisa mais fofa do mundo, né? Mas depois que cresce, a conversa muda. Muda. Daí sabe o que chegam a dizer? Eu quero doar o meu cachorro, mas eu quero pegar um pequeno.
Meu Eles Deus não do têm céu. consciência. Sim. Simplesmente assim, ó, falta consciência das pessoas. O que mais precisa é isso. E castração, consciência e castração. Vai funcionar. Vai funcionar. E eu digo assim agora para o pessoal da administração que está atuando agora, vocês têm uns baita parceiros, vocês têm pessoas na Arca de Noé que estão prontos a ajudar. Mas a gente tem que ter políticas públicas, porque a Arca só não dá conta. Não adianta repassar só esse valor, a gente só está enxugando gelo. Sim. Na verdade, tu não tá conseguindo ter recursos para resolver os problemas que a demanda já está acontecendo. E o município, querendo ou não, se livra dessa responsabilidade porque terceirizou para vocês, só que vocês cansam. Estamos esgotados. Né? E estamos precisando de ajuda de novos voluntários que tenham esse olhar carinhoso para os animais, para qualquer coisa, para nos ajudar a vender um talão de rifa quando necessário, para ajudar a ficar como casa de passagem até ser doado o animalzinho, o gato, o cachorro, enfim, que nos dê uma força porque a gente precisa de ajuda. A Arca está precisando de ajuda. A gente sozinho já está bem. Se for um grupo grande, a coisa flui, né? Não precisa ser só aquelas pessoas que vão fazer tudo. Aí um se encarrega disso, outro se encarrega daquilo. Gente, nos ajudem porque vocês também gostam de vê-los protegidos. Claro. Então, eu acho que nós temos uma função também social. O Seedcast também tem uma função social. E nós queremos, eu também, conclamar pessoas que tenham esse olhar que a Shirley está nos comentando. Pessoas que tenham esse amor, que tenham esse cuidado, que tenham essa compaixão, que tenham esse chamado, né, que tenham esse dom de realmente amar animais. Como que faz, Shirley? Se alguém que está vendo esse programa se comover ou quiser se engajar com esse projeto, como que faz para te encontrar? Como que faz para poder colaborar, contribuir também financeiramente, ou com o seu trabalho, ou com o seu cuidado, ou colocando a sua casa à disposição? Como que faz? Olha, só entrar em contato conosco, sabe? A gente está sempre aberto também para receber ajuda financeira também, porque Claro. como a gente falou antes, até para fazer o bem a gente precisa de dinheiro. Tudo envolve dinheiro na nossa associação. Desde a alimentação até uma cirurgia, a gente sempre tem que pagar. Tudo, a gente não tem nada de graça. Nada, nada mesmo. Então, a gente precisa de doações de ração. Podem fazer um Pix, né? Nós temos um Pix, depois eu posso deixar o número do nosso Deixa Pix. que eu vou colocar embaixo aqui na descrição Isso. para quem estiver vendo o vídeo, na hora, sentiu, já faz ali. Um Pix é muito bem-vindo. A gente teve uma rifa, até foi sorteado no dia 7 de maio. A gente teve o Cachorro Quente Solidário que foi uma Da Lion? baita de uma ajuda também do Lion, sabe? É a primeira vez que nós temos um olhar carinhoso de algum voluntariado maior que o nosso, de uma associação maior que a nossa. Eles fizeram o Cachorro Quente Solidário. Que bom, isso reverte em castrações, em atendimentos veterinários, em ração. E a única associação que não tem ninguém, sabe, que recebe alguma coisa, é tudo feito por amor. Então venham, nos ajudem. Nos ajudem, fale comigo, fala com a página da Arca, fala com alguma voluntária. Eu posso colocar o teu telefone para que Claro, as pessoas possam entrar? sim, A gente vai colocar então no vídeo também. E se você tem esse olhar, tem esse cuidado, tem pessoas que estão precisando. Pessoas que cuidam de animais que estão precisando realmente dessa contribuição, dessa ajuda. Shirley, eu quero te agradecer demais por essa conversa, quero te agradecer demais por ter despendido esse tempo. Eu sei que você deixou de fazer coisas para estar aqui com a gente, mas entendo que se de alguma forma a gente, como podcast, pode contribuir, que isso venha a estar acontecendo e você possa ter um pouco mais de tranquilidade, desenvolvendo aquilo que você mais ama de fazer, que é ter esse cuidado com os animais. Te agradeço. Eu acho que essa tranquilidade é necessária, porque te vejo um pouco cansada, sabe? Bastante cansada. Porque eu nunca vou deixar assim, é uma coisa que veio de dentro de mim. Eu até coloquei no Face que eu estava dando um tempo e tal, porque tenho doença na família, meu pai está bem doentinho, a gente está querendo ter um olhar mais, né, próximo a ele, mas só que a coisa não para, sabe? Porque não é uma coisa que eu determino e desligo, eu não vou mais atuar por um tempo. A coisa está do meu lado e se eu não faço, as pessoas não estão fazendo. Sim.
Então eu tenho que fazer, só que às vezes isso esgota, né, a pessoa. Existe uma demanda, né? Existe uma demanda. Existe uma demanda, mas também existe outras prioridades também, né, Cirlei? Eu vou te dizer uma coisa bem séria. Se houvesse uma pessoa sendo contratada pela prefeitura para fazer tudo o que, agora falando de mim, que a voluntária Cirlei faz, ela teria que trabalhar 40 horas por semana.